What's up, guys? Ray here. Tudo bem, gente? Ray aqui. Eu tô aqui para apresentar o nosso 19º dia do jejum. Eu sou pastor da Igreja Vine Church e eu quero compartilhar algo bem simples com você hoje. Nós estamos falando sobre criar raízes no ano da aceleração. Isso é tão importante para mim, eu acho tão interessante. Sabe, eu nunca fui o tipo de pessoa para acatar, para querer sonhar sobre planos de ano. Nunca fui o tipo de pessoa de falar, hoje a gente tem um tema do ano, então eu vou pegar para mim. Nunca fui esse tipo de pessoa, até esse ano. Esse ano para mim mudou muita coisa e esse ano para mim realmente transformou a minha perspectiva de como a gente pode ver as coisas. Uma passagem que Deus usou para moldar meu coração e para transformar meu coração é sobre o capítulo que a gente vai falar sobre hoje, que é achado uma passagem na Bíblia em 2 Reis. É uma passagem onde você vê que o profeta ele vira para a nação e ele diz: amanhã, nesse mesmo horário, vai ter tanta abundância, tanta graça, tanto favor sobre a nação de Israel, que comida vai praticamente ser dada de graça. Praticamente não vai ter preço, as coisas vão ser entregues de graça. Mas para você entender um pouco sobre o contexto dessa passagem, tem que entender o que Israel estava passando quando essa palavra foi liberada. Na verdade, durante esse período, Israel estava passando por uma escassez e uma fome tão grande que mães estavam comendo filhos. O povo estava começando a comer um ao outro de tanta falta de comida que tinha. O negócio ficou tão grave, tão sério, que as pessoas começaram a matar um ao outro simplesmente para sobreviver. Então aparece o profeta e o profeta diz o seguinte: amanhã vai ter tanta abundância, tanta comida, que você vai poder pegar comida praticamente de graça. Isso foi algo radical. E a Bíblia fala que chegou um trabalhador do rei, chegou um oficial do rei no profeta e falou: mesmo se Deus abrisse as comportas do céu, será possível isso? Então o profeta diz para esse homem, ele diz o seguinte, ele fala: porque você disse isso, você vai ver da abundância, mas você não vai provar da abundância. E a história vai que no próximo dia acontece toda uma situação e acaba que o inimigo de Israel sai do acampamento com medo, algo sobrenatural acontece, e eles deixam para trás todo o ouro, todo o dinheiro, todos os animais e toda a comida. O povo de Israel chega no acampamento e eles têm tanta abundância que eles começam a dar as coisas de graça. Esse oficial, ele fica na porta e antes dele poder entrar, ele vê todo mundo comendo, todo mundo desfrutando. Ele é morto. As pessoas vêm, passam por ele, e ele acaba que ele cai, e as pessoas passam por cima dele e ele morre. Então ele vê a bênção, mas ele não prova da bênção. O meu capítulo fala um pouco sobre essa história, que muitas vezes o profeta aparece na nossa vida e ele nos dá uma palavra. Ele libera uma palavra para nós. Ele fala: olha, vai acontecer tal coisa. E nós, na nossa dúvida, nós duvidamos da palavra. E sabe o que acontece muitas vezes? Eu percebi que nós vemos a bênção acontecer na vida dos outros, na vida dos nossos irmãos, na vida daqueles que estão perto de nós. Mas na nossa vida, a gente não prova. A gente só vê, mas a gente não prova daquilo que Deus tem. Sabe, eu acredito que nesse ano da aceleração, Deus não quer que você somente vê as bênçãos acontecendo do seu lado, na igreja, acontecendo por volta de você. Deus quer que você prove dessa abundância. Ele quer que você prove daquilo que Deus tem dado, sabe? Nós temos um profeta, nós temos pais e mães na nossa casa, sabe? Nós temos o nosso pastor Luísio, ele liberou uma palavra sobre toda a videira, sobre todos nós, falando sobre a nossa igreja. Ele liberou essa palavra de encorajamento falando que esse é o ano da aceleração. Muitos pastores talvez vão falar: legal, tá bom, vou fazer o projeto. Muitos estão talvez fazendo jejum pensando nisso, e estão achando: não, legal, esse jejum, aceleração, raízes, é legal. Mas a verdade é que é o seguinte: nós podemos provar daquilo que Deus tem nos dado, ou nós podemos simplesmente assistir os outros, simplesmente ver, como essa história nos conta, que ele somente viu, mas ele não provou daquilo que ele poderia provar. Sabe, eu acredito que nesse ano Deus está trazendo raízes para que nós podemos ser firmes e fortes. E durante esse período de desenvolver raízes, os nossos frutos vão acelerar.
nós vamos dar muito mais frutos, muito mais rápido. Sabe, a aceleração não tem a ver com trabalhar mais, tem a ver com trabalhar o mesmo e ter um resultado acelerado. A Bíblia fala que nos últimos dias, que as coisas vão acontecer tão rápido que a gente não vai saber nem como explicar. Eu acredito que nós estamos nos últimos dias, não só nos últimos dias, mas nas últimas horas, antes que Cristo volte. Eu acredito que Deus vai começar a fazer as coisas rápidas. Você pode participar disso, ou talvez não. A decisão é sua, o que você vai fazer. Mas eu encorajo você, durante esse período de jejum, para e avalia. Você tem crido nas palavras de Deus? Você tem crido nas palavras dos profetas? Você tem crido nas palavras proféticas? Sabe, esse seria um bom tempo para você voltar para trás e pensar nas palavras que você já recebeu. Talvez palavras proféticas que você já recebeu. Talvez você tenha anotado, pega elas, relembra, sabe? Traz à memória aquilo que traz esperança. Eu acredito que pela fé, se nós andamos na palavra da Bíblia, se nós andamos na palavra do Senhor, se nós andamos naquilo que o Senhor nos diz, nas promessas dele, se nós andamos por cima da palavra daqueles que Deus estabeleceu como nossas autoridades, nossos líderes, os nossos profetas, eu acredito que nós não vamos só ver o milagre, mas vamos provar o milagre também. Amém, irmãos?